Meus cumprimentos aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, quem nos acompanha de casa, quem também nos acompanha do plenário. Queria iniciar a minha fala, vereador Cristiano, fazendo um agradecimento público ao prefeito Adiló de Domênico, que esteve conosco na última segunda-feira e pediu que eu agendasse a reunião com o juiz responsável pela recuperação judicial e falência do hospital, com a promotora pública responsável por isso, e ficou de fazer o agendamento no Ministério da Saúde. Porque nós entendemos, vereadora Estela, que mais do que debater qual é a função e qual é a instalação, vereadora Daiane ali, nós precisamos garantir que esse prédio seja público. Então esse é o nosso primeiro objetivo junto do nosso Conselho de Saúde no nosso município, junto do prefeito Adiló e junto dessa Casa Legislativa, porque nós entendemos que o saúde tem um valor econômico significativo, mas mais do que isso, ele tem um valor a toda a nossa comunidade. E se ele não for público, todos nós aqui sabemos o que acontecerá com o prédio de saúde. Vai ser um grande shopping center no centro da cidade, né? Um valor que tem um prédio que tem significativo valor e que vai ser destinado a leilão. Então, já que a União, com débitos atualizados, tem para receber 76 milhões do Hospital Saúde, que pegue o prédio do Hospital Saúde e que garanta, vereadora Daiane, que nós tenhamos instalações futuras ali. Eu podia discorrer, vereador Zé D'Ambrosio, sobre a falta de leitos, sobre a saída alternativa, sobre as pessoas, muitas vezes, vereador Dieck, tendo que aguardar dentro das UPAs, sentados por uma internação. Podia tratar de tudo isso, vereador Estela, que é uma realidade dura que a senhora, como presidente da Comissão de Saúde, tem enfrentado no último período junto do secretário Rafael. Agora, nós precisamos, como vereadores, buscar saídas que muitas vezes podem ser saídas imediatas. Queria fazer um cumprimento especial ao governo federal, que tem federalizado diversos hospitais no Brasil em razão das crises municipais de saúde, que não é uma realidade exclusiva do nosso município, é uma realidade nacional. Vamos citar Pelotas, que se tornou um hospital público federal. Vamos citar em Santa Catarina, em Bituba, que se transformou num hospital público federal. Vamos transformar a exemplo do hospital de Canoas, vereador Dieck, que era um caos, todo mundo aqui recebia notícia de gente que morria até afogado no hospital de Canoas, vereador Estela. Quando teve o alagamento, não conseguiam tirar as pessoas que estavam na UTI do hospital, em razão das condições precárias. E o governo federal tem se dedicado a isso. Mas eu não quero tratar do modelo da administração, quero tratar como pauta uníssona dessa Casa Legislativa. Nós temos uma preocupação significativa com a saúde, com a garantia de leitos e com a garantia de uma instalação pública para receber as pessoas. E o Hospital Saúde é essa grande oportunidade que nós encontramos em razão da recuperação judicial e da iminente falência, e mais do que isso, da dificuldade em encontrarmos locais centrais para prédios públicos, enquanto o município ainda dispõe de um valor de aluguel aproximado de 8 milhões de reais por ano. Então, bom, se nós temos um prédio público que pode ser utilizado, que seja utilizado o Hospital Saúde. E, por fim, senhor presidente, queria lembrar a todos e todas que esse processo não depende da vontade dos proprietários do Hospital Saúde. Depende exclusivamente da determinação do juízo de direito, da posição do promotor público e do interesse da União, do Estado e dos municípios, para que componha o patrimônio da União. A minha luta, a luta da vereadora Andressa, que diversos vereadores se somaram nesse último período, não é uma luta de disputa pelo que vai ser feito, é uma luta de garantia. Nós entendemos que o município deve ter a propriedade desse prédio para garantir, junto da União e do Estado, que infelizmente nesse momento não repassa os 12% constitucionais de saúde, um hospital que seja integralmente público. Porque hoje nós temos diversos hospitais, e aqui já relatei para os vereadores as dificuldades que nós temos, vereador Dieck, em contratar serviços quando das emendas parlamentares, que são superfaturados, às vezes 2 vezes, 3 vezes o valor que seria um valor de contratação por uma instituição privada. Mas mais do que isso, porque nós temos um hospital hoje que é integralmente SUS, mas nós não temos um hospital que é público. E tem uma diferença entre ele ser público e ele ser integralmente SUS. Porque quando ele é integralmente SUS, nós vamos ter um custeio, mas nós não dirigimos o hospital, a União não dirige o hospital, o Estado não dirige o hospital. Então, nós entendemos que o Hospital Saúde deve, primeiro, ser convertido a um patrimônio da União e depois, com muito esforço, ser transformado em um hospital integralmente público. Nós coletamos assinaturas em diversos locais dessa cidade e as pessoas lembram mais do que
mais do que uma pretensão de futuro, elas têm uma ideia de passado, falando, meu filho nasceu lá, minha filha nasceu lá, minha vida passou pelo Hospital Saúde. Então, nós convidamos a todos os vereadores que tenham interesse de participar desta frente, que participem, e se pudermos votar por unanimidade, com certeza nos alegraremos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próxima inscrita, vereadora Andressa Marques, em discussão da tribuna.